Meu nome é João Maria Alves da Silveira, sou natural de Cambará, trabalhei 40 anos na prefeitura, único emprego. Quando eu cheguei em Caxias, tinha um prefeito chamado Euclides Triques. Esse Euclides Triques trouxe todos os presos que tinha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Daí abriram a Júlio de Castilho, rebaixaram 10 metros em frente à igreja. Na Coronel Flores, está nos museus que tinha, que não era mais de que 500, tinha o mesmo prestígio dos presos. Daí eu fui, o pagamento atrasava no tempo dele 1 ano. Depois entrou o doutor Armando Biazus, daí começou a pagar 1 mês e deixava 3 para trás. Mas eles davam um cupomzinho para solteiro 2 cupomzinhos, que eu não lembro o valor, mas era pouco, para casado 3. E nós tínhamos um sindicato muito forte. Sindicato muito forte, mas muito forte. Então esse sindicato batalhou, conseguiu uma frota de 30 armazéns populares para as pessoas descontar em folha, fazer rancho, porque o pessoal passaria fome no caso. Mas esse pessoal do presídio, eles usavam um saco na cintura porque nem roupa não tinham. Então eles trabalhavam, uns 1000 trabalhando na Júlio para poder abrir a Júlio, o britador era para lá do viaduto, na época não tinha viaduto, e daí outra turma trabalhava. Avenida Itália, se vocês olharem hoje, a Júlio, a Avenida Itália principalmente, ela era cheia de buraco, mas buraco com 10 metros de fundura. Então foi toda aterrada com a carrocinha, com a mula, e daí desengatavam, descarregavam, equivalente a 1 metro. Daí se tu, passando a igreja de São Peregrino, vocês olharem, que apesar que foi aterrado, vocês vão ver buraco de 4, 5 metros de fundura. Lá no Danúbio, vocês vão olhar também. Em frente ao Danúbio tem um banco, olhe do outro lado, que vocês vão ver que tem buraco também. Hoje está limpo, as ruas foram feitas com 50 metros de largura de um prédio no outro, né? E daí trabalhava gente em todas essas áreas. Era na Júlio, era na do Coronel Flores, era na Pinheiro. Então foi feito um trabalho muito grande. Só que o comércio achava que nós éramos também tudo presidiário. Porque como não tinha dinheiro, eu fiz uma economia de 1 ano e fui na loja Triques, que era bem no calçadão, fui comprar um terno, o cara gritou para mim, o que tu vem fazer aqui? Me atropelou lá, eu não cheguei na calçada. Ele já me atropelou de lá, e eu com dinheiro no bolso para comprar um terno. Tá, então daí, entrou o seu Armando Biazus, houve uma melhora no pagamento. Daí começou a sair vale. E o sindicato, ele criou esses armazéns popular. O sindicato tem um terreno até hoje, que eu não sei quem é que ficou, na Garibaldi, entre a Pinheiro e a Bento, à direita era do sindicato aquele terreno. Pois bem, o sindicato batalhava pelos funcionários, nós não tinha calçado, nós não tinha macacão, nós não tinha roupa, nós não tinha nada. E eu entrei na prefeitura como pedreiro, porque quando eu vim de Cambará, eu já era pedreiro, trabalhava com pedras de obra. Eu saía do bairro Cruzeiro às 3 da manhã para ir lá no fim da Júlio trabalhar, cortar pedra. E daí eu passei para as garagens, daí eu passei para as máquinas. Daí, quando eu saía do bairro Cruzeiro, que não tinha ônibus, lá era o fim do mundo, eu sou o 5º morador do bairro. Daí eu chegasse em Lourdes e já batesse o sino das 6, eu perdia a hora. Então eu tinha que viver correndo. E daí, com a entrada do seu Armando Biazus, houve uma melhorada muito grande. Daí, o sindicato cada vez trabalhando mais lutando pelas pessoas, mais para alimentação, porque não tinha alimentação. Eles davam um cartãozinho e era aceitado em todo o comércio.
Mas tinha muitos colegas que vendia pela metade para ter um dinheirinho, daí a família terminava passando fome. Como sempre tem, né? Daí entrou o seu João Weber, que ele era secretário de obras da prefeitura, e procurou botar, daí botou uns 500 funcionários para a rua, porque nós era diarista. Botou uns 500 funcionários, enxugou os presidiários, a metade, os presidiários, cada dia que eles trabalhavam, tinha um abatimento mas uns 500 presos ficou na prefeitura. Ficaram na prefeitura. Então, nós tínhamos o mesmo prestígio dos presidiários, perante o comércio, perante a população, e nós éramos pessoas ignoradas, podia trabalhar o que quisesse, as pessoas eram, nós não éramos enxergados. A SAMAI, por exemplo, eu quase apanhei uma vez para defender o pessoal da SAMAI. A SAMAI tinha, nos anos 64, tinha um caminhãozinho e a cidade era dividida da Júlio para lá e da Júlio para cá. A cidade era tão pequena que a Coronel Flores, as principais avenidas aqui, entrada e saída, era Rio Branco e a Feijó Júnior. E o resto tudo, por exemplo, a Júlio, ali na Feijó Júnior, eu patrolei, quem fez a cancha para o calçamento foi eu. Eu que fiz a cancha para o calçamento, porque eu fiquei 1 ano e meio nas obras, e daí já fui para a prefeitura, para as máquinas. E daí eu fui para São Paulo fazer curso de terraplanagem na Uber. Me aperfeiçoei muito em terraplanagem, fiz muita terraplanagem que hoje ninguém sabe fazer. Por exemplo, aprendi lá em São Paulo que tu chega num barranco, tem barranco dos dois lados e tem pedra, tu não tem para onde botar, tu faz um valo de 1 metro, 1,5 metro no meio, e puxa aquelas pedras para dentro e a terra serve para tu levar lá para frente. Hoje os colegas não sabem disso aí. Fazia talude em São Paulo, porque chove muito, eles fazem o talude bem igual a uma parede. Nós aqui fizemos com 80% de caimento. Pois bem, daí entra o seu Vitório 3. O seu Vitório 3 entra a Revolução. Entra a Revolução, pegaram o pessoal do sindicato, botaram na cadeia, surraram, mas fizeram o que fizeram com o pessoal do sindicato. E um general foi lá, subiu em cima de uma máquina e disse: vocês são continuação do exército. Se tiver qualquer revolta, vocês vão na frente para abrir as estradas, vocês, a partir de hoje, vocês têm que receber igual os milicos, todo dia 25. Daí então nosso pagamento começou a sair o dia 25, mas nós não poderíamos abrir a boca para nada, nada. Eu era trabalhista, então eu era mudo, porque eu tinha os espião. E na cidade, cada 3 pessoas numa esquina já era chamado para dar explicação. Não tinha. Daí eles fizeram uma campanha, Ouro para o Bem do Brasil, e ali na praça tinha um senhor com uma metralhadora, uma caixa, para todo mundo botar os anéis ali. E uma moça botou uma aliança e caiu uma aliança de brilhante dela, e daí ela chorou se ela não podia pegar de volta. Não pode pegar. Pois bem, daí o nosso sindicato foi uma pena porque eles foram presos, mas pelo menos tinha uma rede de 25 armazéns. Eu não sei se era do município ou se era do sindicato. Quanto isso, eu não sei. Só sei que o sindicato batalhou muito para nós, e daí os milicos assumiram, começaram a cobrar 50 centavos dos funcionários, mas nunca apareceu esse dinheiro. Daí acalmou um pouco a revolução, o Bert assumiu o sindicato e começou a cobrar 50 centavos, e cada funcionário tinha direito a R$500 de empréstimo. Daí o Bert morava lá no Pioneiro, e bem na esquina tinha o armazém, uma bodega que hoje é uma rede de supermercado Andreassa,
ele fez uma proposta. Vocês vendem para os funcionários, desconto em folha, daí eles aceitaram e hoje é o império que é, né? Olha aí, ó. E mantém ainda o convênio com o Sindicerv até hoje. É. Então, o que eu queria dizer para vocês, depois das máquinas, eu fui promovido, porque eu fui para São Paulo, a prefeitura de Caxias é a melhor empresa que tem no Rio Grande do Sul. Ela te dá oportunidade para tu estudar, se tu está estudando, eles te puxam o ponto a mesma coisa, se tu está fazendo faculdade, tu pode ir para São Leopoldo, que no fim do mês o pagamento está aí, e eu era semi-analfabeto, que eu não morava no interior, não estudei, daí eu estudei à noite, terminei o primeiro grau, depois continuei estudando. Pois bem, daí nos anos 82 eu fui candidato a vereador. Candidato a vereador porque eu era chefe geral das máquinas, só que eu fui pelo partido errado, eu fui com o Mansueto e o seu Vitório Três, que era meu amigo. E eu devia ter ido com o seu Vitório, mas fui errado. Fui com o Mansueto, e o Mansueto trocava muito de partido. Aqui está a minha fotografia. Assim mesmo, tinha um funcionário que eu era Joãozinho da Patrola, mas eu não registrei Joãozinho da Patrola. E nós tínhamos um funcionário que ele foi criado lá nas barragens, nas primeiras barragens, daí ele se pendurava na patrola e o patroleiro pegou uma vara e disse: sai daí, patrola! Passou um laço nele e ele saiu gritando: eu sou patrola, eu sou patrola. E ele ficou apelidado até hoje de patrola, mas nunca trabalhou com máquina. Daí ele era candidato e eu também, não registramos, tivemos 1.100 votos anulados. Então eu fiz aí quase 500 votos e ele fez quase 1.000. E como eu estava, o PDT é tão fraco que botou 3 candidatos a prefeito. Pois bem, daí o que eu fui promovido para vir trabalhar na prefeitura. Daí eu vim trabalhar com os engenheiros na SDU. Mas daí eu pensei comigo: mas eu já estou com quase 50 anos, se eu vou voltar a estudar, não vale a pena, eu vou vender alguma coisa. Eu sempre tentei vender malha, vender lençol, como agora eu vendo mel, e o mel me pagou a viagem 3 vezes para a Europa, para o Oriente Médio, né? Incluindo lá em Israel, lá na Itália, eu falando com uma moça lá, eu disse que lá eles comem muito carne de cavalo, né? Eu disse: lá nós comemos carne de gado, um espeto grande. Ela disse: não minta para mim, não tem no mundo isso. Não tem no mundo isso. Daí eu tirei fotografia, no outro ano eu fui, levei a fotografia para ela, fui almoçar no Imperador, e os homens ficaram tudo um atrás do outro, eu fotografei. Dali eu vendia mel ali em São Pelegrino, que agora com essa doença parei de vender, mas pretendo voltar a vender. Daí tu sabe que no fim do dia eu ia comprar euros, né? Comprando euros, 100, 200 euros, todo dia. Daí quando foi um ano mais ou menos, eu chego ali: Bradiliano, eu estou aqui, vim ficar rica no Bradile. Porque eles lá não sabem nada dos italianos daqui. Inclusive, como os italianos que vieram para cá, eles eram muito pobres, muito doentes. Eles pegaram os presidiários, o pessoal da rua, o pessoal que tinha zona, inclusive a Ana Reck, tinha 8 filhas e trouxe mais 8 mulheres. Ela ganhou a chácara lá em Ana Reck, daí ela instalou a zona dela lá. Mas o comércio era Vila Seca e Boca da Serra. Então o pessoal só vinha na Ana Reck. Hoje a maior família é a Ana Reck, porque da família. Daí o seu Vitório Três quis botar um monumento na frente da igreja de Nossa Senhora do Caravaggio
Daí o pessoal de Ana Rec enlouqueceram, daí ele fez uma negociata, mas ela é a fundadora, daí vocês podem olhar que ela está a um lado, não está na frente da igreja. E daí lá na SDU, eu fui auxiliar dos engenheiros, nós trabalhava das 7 horas até meio-dia para tarde não tinha expediente, de tarde eu ia trabalhar com outras coisas. Então, por isso eu não quis me formar, porque eu achei que não ia valer a pena. Mas a minha história e a história de Caxias é essa. Arrasou, gente. Que idade o senhor está fazendo hoje? Vamos lá que essa parte a gente tem que gravar. Tá. 79 anos eu estou fazendo hoje. E 40 anos de prefeitura. O único emprego. O melhor emprego, porque eu comecei no calçamento, fui para as máquinas, na máquina me especializei, e lá em São Paulo eu aprendi a trabalhar, fiquei lá na Uber, mas eu fiz como eles mandavam. Chegou o ponto de o pessoal fazia uma cancha para calçamento, cada 10 metros tinha que medir. Mas o que é que eu fiz? Tinha as estacas, eu medi os 35 centímetros na ponta da lâmina da máquina e na estaca tinha o sinal. Então eu passava ali, se via que estava para cima, eu tinha que aterrar. Se eu via que estava para baixo, eu tinha que cortar. Então eu fazia 3 quadras num dia, todo mundo queria saber por que eu fazia 3. Eu não parava, quando eu parava para medir, tinha 1 centímetro no meio só para tirar. Não tinha nada para fazer, ganhei prêmios, e daí o pessoal dizia, mas como é? Os outros levavam uma semana para fazer 100 metros. Daí eu fui promovido a transportar trator do Distrito Industrial até a faculdade. Daí nós trabalhávamos no Distrito Industrial, depois das 7 da noite eu pegava as máquinas, TD18, as máquinas pesadas, e levava lá na faculdade. Eu chegava na faculdade meia-noite com as máquinas. Daí eu descarregava e levava para pousar lá em casa. Não ganhava hora extra, não ganhava nada. Uma história que eu quero contar, o Dr. Balém, ele foi secretário da SDU, que é Secretaria da Engenharia. Daí ele disse assim, no meio de 5 engenheiros, se esse homem aqui não achar o processo, ninguém acha. Era um processo do edifício Parque do Sol, que estava perdido há 2 anos, mas lá no arquivo tinha um senhor chamado seu Mário, quando ele erguia um pé, o outro estava queimando a grama. E o serviço dele era botar nas caixas. E dentro, no canto da casa, tinha uma pilha de um caminhão de processo. E quando eu ia buscar um processo, enquanto ele ficava procurando, eu ficava olhando aqueles processos que estavam empilhados. E o edifício Parque do Sol era colorida a capa. E eu olhava, admirava. Daí, chegando na prefeitura, o doutor Balém chegou bem na frente do gabinete e disse, se esse não achar, ninguém acha. Eu fui correndo lá e trouxe. Como a prefeitura atrasava muito o pagamento, um dia eu fui no Eberle para ver se conseguia uma vaga. Daí, como eu sou silveira, e a moça disse para mim, nós não fichamos negro. Então, porque eu era português. Tá. Hoje, para mim, é o maior orgulho da minha vida é ver o sindicato, esse império, dentro do terreno do Eberle. Tá vendo? Desculpa, gente. Não deu para me vender naquela época, mas eu estou ocupando a sua área. Muito bem, seu João. É isso aí. Muito obrigada. Não sei se foi válido. Isso foi maravilhoso. Sua história vai ficar quase que na íntegra aqui. A gente faz um pouco... Inclusive, o que eu falo, vocês podem